Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão hoje? Deixa eu arrumar aqui. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok se estão me ouvindo bem aí. Esperar o pessoal entrar pra gente falar um pouquinho hoje de farinhas. Gente, aqui tá um calor, tá muito quente nos últimos dias. Na cidade de vocês também já deve estar, né? Tá um calorzão no Brasil inteiro. Tá bom. Vou esperar mais uns minutinhos o pessoal entrar. Por isso eu vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha. Pessoal, quem tiver dúvida pode escrever ali nos comentários que depois eu leio durante a live agora. Aí a gente vai comentando e vou explicando pra vocês, tá bom? Bom, vamos começar? Tem um minutinho já. Prometo que vai ser menos de meia hora. Eu vou falar um pouquinho de farinhas, mas não vou prolongar muito mais do que 30 minutos. Tá todo mundo, imagino que tem fornada para amanhã, então não quero me delongar muito. Quero falar para vocês hoje sobre especificamente farinhas com glúten, tá? Eu faço alguma coisinha sem glúten, mas não é a minha área, então vou falar de farinhas com glúten, tá bom? As farinhas mais utilizadas na panificação é a farinha de trigo branca, a integral também a gente utiliza, e algumas outras menos conhecidas. Tem a farinha de espelta, tem farinha de camute e outros grãos ancestrais. E também a farinha de sêmola, tá? Esses grãos ancestrais, eles, como o próprio nome diz, eles são trigos mais antigos, eles não passaram por melhoramento genético, nem cruzamento entre grãos, então eles se mantêm o mais fiel possível ao que remonta ao tempo bíblico, há muito tempo atrás, ao tempo do Egito, tá? Eles são grãos, possuem assim, menos glúten, menos proteínas formadoras de glúten, então é como assim um pão com características mais fracas em relação à malha do glúten, tá? Outro trigo também que não utiliza muito em pães, é mais em massa fresca, é o trigo durum, que a gente conhece como sêmola, tá? É uma farinha, um trigo mais amarelo, ele é mais granuloso, então às vezes a gente chama de sêmola, sêmola de trigo durum, mas sêmola é o termo usado para a granulometria daquela farinha, então não necessariamente é o nome do trigo, tá? Por exemplo, tem semolina de milho também, que é aquela farinha mais granulosa, tá? E nós temos também o centeio. Eu falei um pouquinho do centeio na live que eu fiz de enzimas, tá salvo lá no perfil, depois vocês podem olhar quem não assistiu. O centeio, ele é, acho que, o mais diferente de todos esses trigos, né? Essas farinhas de trigo que a gente falou, né? Primeiro porque não é um trigo, é centeio, né? Ele tem um pouco menos da proteína que seria o equivalente à glutenina, tá? Então, ele forma um tipo de glúten um pouco mais frágil e ele tem também, além de ter esse problema dessa falta dessa proteína que formaria um glúten, né? Do centeio, ele também tem pentosanas, elas absorvem água, elas formam tipo um gel, então contribui para aquela gomosidade do centeio, tá? Então, mas hoje eu vou falar mais da farinha de trigo branca, os tipos de farinha de trigo branca, tá? Como que a gente classifica? Vocês já devem ter ouvido falar de farinha de trigo aqui do Brasil. Farinha de trigo tipo 1, tipo 2 e integral. Basicamente são essas três que existem no Brasil. Mas como que são classificadas? De modo geral, todas essas farinhas. É pela quantidade de cinzas do trigo, tá? Não quer dizer que tenha cinzas, que tem alguma, né, você pensa em cinzas, pensa lá quando você queima um papel, que você faz churrasco, que sobra aquela fuligem. Não é isso que tem na farinha.
Na verdade, você vai pegar essa farinha, você vai queimar essa farinha num forno específico, que chama de mufla, a 500, 800 graus. Aí o resíduo que sobra dessa queima são as cinzas minerais. Então, são os resíduos de cálcio, magnésio, fosfatos, que não se degradam com alta temperatura. E esses minerais, eles estão presentes mais na parte integral, na casca do meu grão. Então, quanto mais casca tiver nessa minha farinha, maior o teor de cinzas, tá? Então, a classificação aqui, olhando na minha colinha aqui, os valores, que ninguém precisa decorar os valores, tá, gente? A tipo 1, no Brasil, ela tem no máximo 0,8% de cinzas. A tipo 2, no máximo 1,4% de cinzas. E a integral, no máximo 2,5%, tá? Então, as farinhas, não só no Brasil, mas de modo geral, são classificadas com base nesse teor de cinzas, tá? Então, no Brasil, tipo 1, tipo 2 e integral, tá? Falando um pouquinho da classificação aqui do Brasil, a tipo 1, ela é a que a gente encontra no mercado, que está mais disponível para fazer pães e bolos. A tipo 2, ela é um pouquinho mais amarelada, contém um pouquinho mais a parte integral, e ela está mais destinada para a parte de indústria, para fazer biscoitos e outros tipos de produtos que não requeiram uma qualidade proteica muito alta, quer dizer que ela não tem muito proteína que forma glúten nessa tipo 2, tá? E ela é utilizada muito na indústria. Então, não é à toa quando vocês pegam pão industrializado, lá no rótulo, tem farinha de glúten. Por quê? Eles estão adicionando glúten, porque a farinha de trigo que eles estão utilizando para fazer o pão não tem a quantidade de proteína adequada. Então, eles têm que enriquecer com farinha de glúten, tá? Então, é por isso que sempre que esses pães industrializados, na grande maioria, eles têm esses aditivos, além de farinha de glúten e outros aditivos também, tá? Falando do tipo de branqueamento que tem na farinha. Há muito tempo atrás, era feito um tipo de branqueamento químico, mas os produtos químicos utilizados, eles têm comprovação científica que eles causavam câncer, tá? Então, assim, foi banido em 90% dos países, não utilizam mais esse tipo de branqueamento químico, tá? Inclusive aqui no Brasil, uma coisa boa, tá? Eram os bromatos que eles utilizavam. Então, como que é feito o branqueamento? Como é que a gente obtém uma farinha mais branca, mais amarelada? Enfim, tá? Quando você tem o grão inteiro, né? Você tem a casca, o endosperma e o germe. Quando a gente retira essa casca e tem mais o endosperma e o germe, retira o germe também, você tem mais o endosperma, você vai ter a farinha branca. Então, quanto mais do miolinho foi retirada a farinha, mais branca vai ser esse pómio no final. Então, assim, esse grão, né, o endosperma vai ser moído, de preferência, acho que geralmente é moinho de pedra no integral, e já quando é farinha branca já é um outro sistema mais, que não seja mais de pedra, né? Vai ser moído e depois vai passar num sistema de peneiras, tá? Peneiras com diferentes aberturas. Então, o que vai ser feito? Vai segurando em cada peneira as farinhas mais grossas e as finas vão passando. Então, no final, nesse sistema de peneiramento, eu vou ter uma farinha bem fininha e bem branca, tá? Então, se é uma farinha mais branca, quer dizer que não tem a parte mais externa do grão, não tem casca. Então, uma farinha mais branca e mais fina tem o menor teor de cinzas, tá? Aí, você vai obter lá nas farinhas francesas, você tem uma classificação de letra e número, por exemplo, até 45. O que significa? É uma farinha branca, fina e com um teor máximo de cinzas de 0,5%. O nome das farinhas francesas meio que dão a dica do teor de cinzas que ela vai estar incluída na faixa, tá? Por exemplo, a T65, ela tem o teor de cinzas de 0,6% a 0,75%, tá? Então, a classificação da farinha brasileira, da farinha francesa, aqui também tem as italianas, é com base na teor de cinzas
e que, consequentemente, está relacionada com a brancura, a cor e com a granulometria dessa farinha, tá? Por exemplo, as farinhas italianas, vocês já devem ter ouvido falar, que eu tenho a 00, a 0 e a 1. É a mesma coisa, a 00 é super fina branca, tem um teor de cinzas de até 0,5%, a 0, teor de cinzas de até 0,65% e a 1, 0,8%. Tá? Então, a numeração a classificação das farinhas italianas também são com números e também relacionado com a quantidade de cinzas, tá? Agora vem uma parte interessante que eu acho que muitos de vocês não sabem. Quando você fala, ou alguém falando assim, eu quero uma farinha super forte, tem que usar uma farinha 00. Fiquem atentos, gente, porque 00 é característica de uma farinha branca, fina, não quer dizer que ela seja forte. Como assim? Eu posso ter uma farinha Manitoba super fina e branca, que é a 00, mas eu posso ter uma farinha clássica, que usa para pão e bolo, que também é 00, tá? Então, se atentem quando vocês verem em algum lugar falando assim, use uma farinha 00, não quer dizer que seja uma farinha forte, tá? Então, essa nomenclatura tem a ver com granulometria e brancura da farinha. Por quê, gente? A gente tem diferentes tipos de grãos, tá? Com diferentes quantidades de proteínas formadoras de glúten. Então, eu não posso generalizar que eu tenho uma farinha com a mesma cor e com a mesma espessura, dizer que elas são todas fortes ou todas fracas, tá? Vocês estão tudo bem? Tudo me entendendo mais ou menos? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até agora. Acho que não. Qualquer coisa vocês coloquem aqui no chat que eu vou respondendo, tá? E se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem aqui, que às vezes eu desembeço falar e não paro, tá? Também aqui no sul, eu sou aqui do Paraná, né? Quem mora mais no Rio Grande do Sul tem acesso a farinhas argentinas. Lá também tem a classificação, mas aí são 4 zeros, 3 zeros, 2 zeros, 1 zero, enfim, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam dessa classificação de farinhas é que todas elas são classificadas de acordo com o percentual de cinzas. Quanto mais fininha for a farinha, mais branca ela será e menor o percentual de cinzas. E que a nomenclatura de farinhas italianas, argentinas, não tem a ver especificamente com a força, tá? Onde que vocês veem isso? Eu até fiz um post um tempo atrás, que eu postei lá no meu feed. Como que você escolhe a farinha, tá? Muitos de nós compramos farinhas no mercado, né? A gente não compra do importador e tal. Você vai lá no mercado e você vai tentar uma farinha nova. A farinha brasileira, pessoal, não tem escrito no rótulo quantidade de proteína formadora de glúten, tipo a força, não vai ter escrito a força, não vai ter as características de elasticidade e sensibilidade, não vai ter as cinzas escrito no rótulo. Por que que não tem? Porque a legislação não cobra, tá? Então, eles não têm obrigação de colocar isso no rótulo. Farinhas importadas, você consegue geralmente muito fácil isso no rótulo, tá? Vem descrito o W, a razão de P sobre L, se é uma farinha mais extensível, mais elástica, se é uma farinha equilibrada, a quantidade de cinzas, tem até indicação se é para panetone, se é para a linha de viennoiserie, se é para pães de longa fermentação, enfim, tá? Então, quando você vai no mercado aqui no Brasil, e você vai tentar comparar só o que está escrito no rótulo com a quantidade de proteínas, fica meio vago. Por quê? Isso foi no outro post que eu também coloquei lá no feed, depois vocês vão lá ver. O que tem lá no rótulo da farinha aqui no Brasil é quantidade de proteínas totais, tá? Na farinha não tem só a glutenina e a gliadina que formam o glúten, tá? Existem mais outras duas proteínas, então lá não é indicativo de força da farinha. Porque eu posso ter uma farinha que tenha mais proteína que forme glúten e uma farinha que tenha mais das proteínas que não formem o glúten, tá? Você já deve ter pegado marcas diferentes de farinha com a quantidade igual daquele porcentagem lá de proteína e uma dá um tom melhor do que a outra,
tá? Então, a melhor maneira de você tentar saber com certeza quais são os valores de força e sensibilidade de uma farinha. Você pega lá o contato do moinho, entra em contato e fala assim, olha, eu gostaria de receber o laudo, a ficha técnica da farinha. Aí eles vão te mandar um laudo com todas as características, você vai ver quanto que é a força, quanto que é o P sobre L, a quantidade de cinzas, tem até o número de queda, que eu comentei na outra live também, da parte da atividade enzimática. Vai ter um laudo completo daquela farinha, tá? Aí o que mais? Tem uma perguntinha aqui que eu já leio. Tá? Mas às vezes a gente não quer, às vezes demora, não quer, assim, que é uma outra maneira que geralmente isso vem assim da época da nossa avó, da nossa mãe. Você compra farinha e testa, tá? Então você vai lá, pega a farinha e vai testar. Vai testar no pão, não ficou boa para um pão que eu quero fazer, um pão de longa fermentação, usa para bolo, usa para biscoito, tá? Então, essas duas maneiras, farinha nacional. Tem umas farinhas agora que o pessoal tá trabalhando um pouco mais, de moinhos menores, que aí você consegue mais fácil esse tipo de informação. Tá vindo até no rótulo, tá? Tem essa Moageira Irati, tem o pessoal da Fazenda Vargem, tem várias farinhas nacionais muito boas, tá? Então, pegando esse gancho de farinha nacional, teve um dia que eu fiz um post e coloquei sobre farinhas, que as farinhas nacionais são muito boas e que não perdiam nada para farinha importada. Aí teve um seguidor que, acho que ele ficou meio magoado, que ele falou assim que daí eu tava apelando, né? Gente, obviamente que se eu for querer fazer um panetone com uma farinha nacional, dependendo da força dela, ela não vai dar o mesmo resultado que uma farinha italiana, uma farinha francesa. Vai dar, por exemplo, um panetone? Vai, mas não vai ficar igual aquilo que a gente viu no livro, viu na internet, viu no YouTube, tá? Então, assim, dá pra fazer, mas você não vai esperar o mesmo resultado, ok? Você tem que entender o que aquela sua farinha, ela consegue te dar e o que você consegue fazer com ela, tá? Aqui. Qual o parâmetro que usa para identificar se é panetone, pizza ou para pão? Ieda, farinha importada geralmente vem com isso. Vai ser no base no quê? Eles vão classificar a farinha, ou o mix, ou o blend de trigos que foram feitos, com base na elasticidade e extensibilidade daquela farinha, tá? Para panetone, depende do método que você vai usar. Tem farinhas que são equilibradas, a extensibilidade e elasticidade, e tem outras farinhas que são bem mais extensíveis, tá? Que vai dar um salto de forno gigantesco comparado com uma outra que não tem tanta extensibilidade, tá? As importadas, vem escrito aquela razão de P sobre L. Se você não sabe ou não quer saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha no meu feed, eu separei por guias os assuntos lá. Eu explico certinho o P sobre L, tá bom? Mas essa razão de P sobre L, farinhas nacionais não vem, as importadas tem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá. Farinhas nacionais. Me perguntaram na caixinha qual era o tipo de farinha, a melhor farinha de mercado. Essa é a pergunta que vale R$1 milhão, tá? Gente, eu não sei se vocês já chegaram a procurar na internet, mas existem inúmeros moinhos de trigo no Brasil. Então, se existem inúmeros moinhos de trigo, tem inúmeros tipos de farinha, né? Dentro da tipo 1, que tem para pizza, para pão, para longa fermentação, enfim, tem muito tipo de farinha, tá? O que eu vou falar? Que a farinha XYZ é a melhor? Pode ser que eu nem conheça essa farinha que você usa e que é maravilhosa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma farinha que é daqui de Marechal Cândido Rondon, do grupo de alimentos chamado Horizonte. É a farinha Horizonte Premium, tá? Eu comecei a trabalhar com ela logo que eu iniciei nesse mundo da panificação. Eu comecei com a Venturelli, aí depois não achava muito aqui em Toledo, vinha de vez em quando nos mercados. Aí eu testei essa Horizonte, que era uma farinha que eu sempre via no mercado, tá? Ela é daqui.
Pouca gente conhece, porque acho que a distribuição deles se limita mais aqui no oeste do Paraná. Ali em Foz também tem uma colega que comprou os meus livros e ela quis testar essa farinha, eu falei que podia, e tem um resultado excelente. Então, assim, como é que eu vou falar assim, a melhor farinha do mercado é a farinha Horizonte Prêmio, sendo que só tem aqui na região, sabe? Então fica muito limitado para vocês. Mas o que eu conheço, que os meus amigos usam, que eu posso falar para vocês. A rosa branca, todas elas tem a rosa branca pastel, tem rosa branca de saquinhos diferentes cores. A rosa branca é muito boa. A Anaconda Prêmio, que de vez em quando eu consigo achar aqui, é excelente uma farinha. O pessoal gosta também farinha fina. Tem a farinha integral da Fazenda Vargem. Tem a Moageira Irati, que é muito boa. Tem umas farinhas que eu nunca testei, mas que também são de outros moinhos menores. Tem a Biorgânica também, que é uma farinha orgânica. Mas vocês têm que ficar espertos, tá? Quando vocês vão no mercado e vocês veem uma farinha super premium, tem a farinha de trigo, a tradicional, tipo 1, ok? Aí às vezes você encontra uma farinha premium, por exemplo, essa Horizonte que eu uso é premium. Às vezes você encontra uma super premium, tá? Dá uma olhadinha no rótulo, se não tá escrito assim, nos ingredientes, tem lá, farinha de trigo, mais ferro, mais ácido fólico, ok, que são exigidos pela legislação. Aí tem assim, mais melhoradores, ácido ascórbico e nananã, tá? Que às vezes o pessoal coloca uns aditivos químicos numa farinha normal e transforma ela em super premium, tá? Então fique esperto se você quer um produto mais natural possível, mais próximo do artesanal. Se atentem no rótulo, que às vezes você não é que é enganado, mas assim, você vai meio que de bom coração, né? Quando alguém indica uma farinha, que às vezes tá surgindo muita farinha nacional como super premium, tá? O pessoal divulgando muito, e você compra na boa fé, e depois você vai ver que ela tá cheia de melhorador, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa? Eu falei que hoje ia ser rápido. Tá, beleza. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui. Esperar um minutinho. Senão a gente encerra, tá? Então, farinhas... Recapitulando de novo, hein? Esse é o segundo review. Classificação das farinhas, não só no Brasil, mas em qualquer outro país. Pela porcentagem de cinzas. Quanto mais fina a farinha, mais branquinha e menor o teor de cinza, porque tem menos casca. O número da farinha, né, farinhas italianas 000, não indica força, e sim granulometria e cor da farinha. Quando vocês quiserem escolher farinhas, vocês podem solicitar pro laudo do moinho, que tem lá o saque do moinho. Vocês pedem por lá. Ou vocês compram e testam. E sempre ter cuidado com farinhas super premium e premium, que é aquelas que foram maquiadas, batizadas com melhoradores químicos, tá? E pra finalizar, vou ver se tem mais aqui... Para finalizar, falando um pouquinho só quando vocês querem colocar farinhas sem glúten no pão com glúten, tá? Vocês têm que tomar cuidado com a porcentagem de farinha de milho, sarraceno, aveia, sei lá, sorgo, painço, sei lá, N farinhas sem glúten que vocês querem colocar no glúten, tá? Eu recomendo vocês utilizarem até 20% para você não ter tanta mudança no seu pão, tá? Até 20% e você consegue ainda ter um pão bem parecido com o 100%, tá? Acima disso já vai comprometer a malha do glúten, ok? O miolo, o desenvolvimento, porque você vai estar colocando algo lá dentro que não vai
formar malha, tá? Então, tende o seu pão ficar cada vez com o miolo mais fechado e mais compacto, tá? Então, se vocês querem se aventurar no mundo de mix de farinhas, usar uma farinha sem glúten, no pão com glúten, vocês... no máximo 20%. Depois você pode ir se aventurando, mas sempre sabendo que irá, com certeza, afetar a aparência, o miolo, o desenvolvimento do seu pão, tá bom? Vamos ver aqui. Hoje foi tranquilinho. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar salva a live aí no feed. E se vocês tiverem algum tipo de dúvida depois, pode comentar lá que eu respondo, tá bom? Beijo, abraço.